caros colegas, caros membros e não membros da Ordem dos Engenheiros, bem-vindos ao nosso webinar, mais uma vez organizado pelo Colégio Regional Sul do Colégio de Engenharia Geológica e de Minas. Já não estamos confinados, é uma boa nova que nos traz muita alegria, mas isso não nos impede de continuarmos a utilizar as ferramentas tecnológicas ao nosso dispor, neste caso o Zoom, para organizarmos estes eventos de modo a chegarmos ao maior número de pessoas, com temas e assuntos de caráter geral e do dia-a-dia das empresas. Este software não vai permitir perguntas diretas aos palestrantes, mas é possível colocar pequenas questões por escrito que tentaremos transmitir a cada orador no final da sessão. Como são 2 oradores, vamos em sequência o primeiro a apresentar e o segundo a apresentar, e houver algumas questões colocaremos no final da sessão. Está na ordem do dia as alterações climáticas, a pegada carbónica, a descarbonização da economia, as energias verdes, são tudo assuntos da ordem do dia que ouvimos e vemos nos telejornais, nas rádios, nos jornais, nas revistas. É um assunto que nos cai no prato, digamos. Assim, também algumas empresas do setor extrativo estão já empenhadas nesta mudança, a chamada transição energética, que passa pela substituição progressiva de energias obtidas a partir dos combustíveis fósseis por energias limpas, como são o caso das obtidas a partir da energia eólica e da energia fotovoltaica. Hoje trazemos até nós 2 empresas que estão na linha da frente, empenhadas nessa tarefa, que nos trazem o seu testemunho desta nova realidade. Uma empresa do setor das rochas industriais e de fabricação de cimento, no caso da Simpor, a outra, a Mocapor, Pedra Moca, no setor das rochas ornamentais, extração de blocos em pedreiras e a sua transformação em estabelecimento industrial de transformação desses blocos em chapas, ladrilhos, etc. Assim, da parte da rochas industriais, vamos ter o engenheiro Sandro Conceição, que é engenheiro químico do Instituto Superior Técnico, diretor de coprocessamento de energias renováveis, e irá apresentar o plano estratégico de energias renováveis em curso na sua empresa, na Simpor, incluindo os objetivos e ações previstas, incluindo a unidade de produção de autoconsumo nas áreas industriais da empresa. Também no setor das rochas ornamentais, a engenheira Ana Luís, diretora do Departamento Técnico de Qualidade e Ambiente destas empresas, Pedra Moca e Mocapor, irá partilhar os resultados já obtidos com a implementação de uma UPAC em 2 pedreiras e numa fábrica de transformação. Esta é uma realidade a que não podemos fugir e que será sempre bem-vindo trazer aos nossos colegas a experiência de alguém que no terreno já está a atravessar esta problemática. Assim, quero desde já agradecer aos 2 colegas a disponibilidade manifestada nesta apresentação. Espero tê-los cá mais vezes. Este meio e este veículo é usado para que efetivamente nós possamos transmitir e levar a nossa realidade a todos os nossos colegas. Pronto, mais uma vez, muito obrigado e passo então a palavra ao engenheiro Sandro Conceição para dar início à sua apresentação. Engenheiro Sandro, muito obrigado. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Ordem dos Engenheiros o amável convite que fizeram e claramente que foi prontamente aceito, uma vez que este assunto, como disse o Joaquim Ferreira da Costa, está na ordem do dia, e a ele também agradeço em particular este convite, porque essencialmente a Simpor tem feito algumas ações e era importante nesta altura podermos partilhar com os colegas aquilo que tem vindo a ser feito. Digamos que nós estamos num caminho, tem sido um caminho que tem sido percorrido com alguns contratempos e com alguns sucessos, e isso era importante partilharmos para que todos pudéssemos em conjunto perceber quais é que são as sinergias e efetivamente saber os desafios que temos e aquilo que temos vindo a ultrapassar ao longo deste caminho. Eu vou colocar uma pequena apresentação que fiz, claramente que é uma apresentação tipo, mas que à medida que nós vamos, que eu vou fazer, eu vou procurar ir comentando algo mais
do que propriamente aquilo que está aqui. Julgo que já todos estão a vê-la e desta forma irei então partir para a apresentação. Pronto, como indústria e indústria consumidora eletrointensiva e também como indústria que digamos que no seu próprio processo de fabrico tem algumas particularidades do seu processo de produção, nós somos uma indústria com alguns impactos relevantes na área ambiental. A Simpor tem tentado procurar controlá-los, mitigá-los e compensá-los. Tem sido a estratégia que nós temos procurado ao longo dos anos fazer. Eu recordo que inicialmente tínhamos alguns problemas associados à qualidade do ar, à qualidade do processo que era realizado nas fábricas. Isto durante os anos 90 e o início dos anos 2000 foi combatido. Nós instalámos as melhores tecnologias disponíveis na altura, fizemos avultados investimentos que permitiram que as nossas fábricas e as unidades produtivas em Portugal ficassem no best in class na indústria cimenteira a nível mundial. Isso foi suficiente na altura, dadas as problemáticas que existiam, mas não era suficiente ao nível do próprio processo de produção, uma vez que o nosso processo de produção em si próprio é um fator de emissão de CO2 e, como todos nós sabemos, hoje em dia a importância da redução das emissões de CO2 é fundamental e a contribuição para a neutralidade carbónica da indústria tem, no nosso caso, um peso importante. E nós temos procurado continuamente trabalhar em planos internos, planos estratégicos, que digamos que não são estáticos, porque as tecnologias que vão existindo e aquelas que estão para surgir são relativamente rápidas e isto leva-nos a que nós tenhamos continuamente que estar a evoluir e não podemos ficar agarrados a planos que fizemos e a estratégias que foram definidas, porque todos nós sabemos que hoje em dia, a nível tecnológico, as soluções que estão a surgir são cada vez mais inovadoras e a tornarem projetos que há 10 anos não eram economicamente viáveis, hoje, por vários motivos, quer sejam motivos exógenos, quer seja por motivos próprios da tecnologia, já se tornam viáveis economicamente e tecnicamente, e isso faz-nos com que nós estejamos sempre a reavaliar e aqui a desafiar-nos internamente para que consigamos reduzir as emissões, no nosso caso de Scope 1, aquelas emissões próprias do nosso processo, e com isso atingir uma neutralidade carbónica que faz parte dos nossos objetivos a médio prazo, e neste curto prazo procurar com as tecnologias que temos mitigar estes impactos associados ao nosso processo de produção e de consumo de energia. Isto foi a introdução. Agora, claramente, em termos de objetivos, nós estamos alinhados com o Acordo de Paris, estamos alinhados com o Pacto Ecológico Europeu, o Green Deal, de atingir a neutralidade carbónica. Criámos um roadmap que segue as orientações do roadmap europeu para a indústria cimenteira. Temos-lo em Portugal, neste caso, através da Associação Técnica de Indústria Cimenteira, fizemos essas apresentações internas. Temos grandes objetivos definidos para atingir a curto e médio prazo, que são aquelas que resultam claramente de um processo que é um processo, na sua gênese, emissora de CO2, e por isso nos leva a procurar alternativas mais na ótica da captura e depois a utilização de CO2, mas também temos algum trabalho a fazer através das reduções ao nível do processo. E depois temos as outras todas associadas, aquelas emissões associadas ao consumo direto de energia, e por isso mesmo tem sido a nossa estratégia trabalhar nesse planeamento de redução do consumo de energias externas para ter a nossa própria autoprodução de energia. Em termos de plano, as nossas etapas para a descarbonização, nós sabemos que temos uma contribuição a nível mundial cerca de 6 a 7% das emissões globais, ou seja, a indústria cimenteira, pela própria inerência do processo de fabrico, contribui com 6 a 7% das emissões globais, em que 1/3 resulta da queima dos combustíveis e 2/3 são aqueles inerentes à descarbonatação da nossa matéria-prima, que essencialmente é rocha calcária, que nós utilizamos depois para então produzir a matéria-prima que vai dar origem ao cimento e nesse caso emitimos realmente aquilo que é necessário para o fazer. A nossa estratégia assenta nestes pilares, que são alguns já
mais comuns. Hoje em dia não há uma fábrica em Portugal que não utilize combustíveis alternativos no grupo, inclusive já há fábricas que estão a atingir cerca de 50% da utilização de combustíveis alternativos em substituição do petcoke. É um caminho que estamos a trilhar, temos que continuar a fazê-lo. Vão surgindo depois alguns obstáculos, aqui também é importante, já que estamos aqui num grupo que sabe exatamente aquilo que é a realização de projetos e sabe também quais é que são as implicações que têm que existir, e uma delas que nos implica muito e que nos é muito, digamos que acautelada, tem a ver com a parte dos licenciamentos. Nós temos sentido a nível nacional algumas dificuldades, talvez pelo facto da indústria ser aquela normalmente, aquele parente que cria alguns obstáculos a nível de sensibilidades, até a nível social e a nível local. Então nós temos sentido realmente algumas dificuldades a nível nacional de conseguir fazer alguns projetos de uma forma mais célere, por causa da questão do delay que existe muitas vezes em obter licenciamentos industriais para os realizar. Isto faz com que, muitas vezes, projetos que nós temos estratégicos e que pensamos que podem estar a funcionar num prazo de 1 a 2 anos, deslastrem aqui no tempo e que se percam algumas oportunidades. E isto é algo que eu acho que já existem alguns sinais hoje em dia na questão das energias renováveis, que o governo está atento e claramente tem que nos ajudar, porque os nossos projetos a nível de energias renováveis faz com que exista aqui uma necessidade de não perder a oportunidade temporal, a janela temporal que existe, e isso é algo que tem que ser realmente fazível em tempo útil para que não se perdam essas oportunidades. Combustíveis alternativos e matérias-primas alternativas são a nossa prioridade, aquilo que já está a ser feito. Entramos há cerca de 2 anos, 2, 3 anos, na estratégia para as energias renováveis. As energias renováveis, começámos com projetos que podemos considerar projetos piloto, projetos nos quais nós instalámos parques de cerca de 250 kW em fábricas que temos com capacidade de absorção dessa energia e um consumo regular, e a seguir evoluímos para parques de 1 mega, e no próximo ano queremos avançar para parques de 10 ou mais megas, para que possamos ser autossuficientes a nível de consumo de energia durante o dia, durante o período diurno, e que em termos acumulados, uma vez que também nós trabalhamos num regime de 24 horas, possamos ter um consumo global à volta dos cerca de 30% do consumo de energia total, de energia renovável. Estes dados estão mais à frente, eu vou passar este slide de uma forma rápida, dizendo que a eficiência térmica e elétrica são outros dos pilares fundamentais para que nós possamos, a nível futuro, trabalhar e conseguir gerir o nosso processo de uma forma mais eficiente. E depois temos as tais tecnologias disruptíveis, essas tecnologias que vimos a falar e que ainda hoje não são industrialmente, nem tecnicamente, nem economicamente viáveis, mas que isso vai surgir. E vai surgir porque a estratégia não pode continuar a ser aquela que é ficarmos no século XX a trabalhar com os fornos de uma forma normal, digamos que associada a uma tecnologia de produção e emissão. Vamos ter que entrar claramente numa estratégia também de produção e depois de captura e utilização do CO2 que é produzido. E estes são os nossos pilares nos quais se assentam os nossos planeamentos estratégicos da Simpor. Naquilo que nos traz aqui hoje, mais relevante, e porque é que nós temos trabalhado cada vez mais de uma forma intensiva nos nossos projetos, tem a ver com o reflexo que tem existido a nível também económico, dos custos associados à energia. Como todos nós sabemos, os custos têm subido de uma forma muito grande, quer em termos dos custos de energia elétrica, quer também em termos dos custos de energia térmica. Os drivers são essencialmente o CO2, são os preços das matérias-primas, a que associa também a questão logística, e para nós claramente são tudo pontos de incentivo para aquilo que estamos a fazer, porque claramente que um projeto que nós começámos há 3 anos, estes do Mega que estamos a falar, hoje
à luz daquilo que existe em termos de custos de energia, os projetos já estão atrasados claramente 1 ou 2 anos e já deveriam estar a funcionar. Então, digamos que este driver motriz da neutralidade carbónica só nos leva a pensar que estamos no caminho correto e que temos que avançar de uma forma cada vez mais rápida para que possamos estar preparados para o período que vem aí nos próximos anos e que vai claramente, a nível industrial, ter um impacto muito grande e haverá muita indústria, claramente, que não vai resistir a estes contínuos aumentos de preços de energia, quer seja térmica, quer seja elétrica. Este é claramente o nosso driver principal. Como é que nós vamos trabalhar para conseguir gerir estes projetos a nível deste aumento de custos? Nós fizemos as nossas análises a nível de grupo, atendendo àquilo que era a realidade do país, fizemos os nossos planos de negócio e decidimos claramente que a energia solar era o driver no qual nós deveríamos investir, atendendo também à nossa capacidade modular, parte do consumo de energia. Digamos que temos aqui uma janela de oportunidade e claramente que nessa altura foi definido internamente, até um pouco alavancado pela estratégia do governo, como vocês veem, isto já é um slide relativamente antigo, já é 2019, estes leilões que têm existido continuam e claramente que a estratégia do governo é de fazer crescer cada vez mais a contribuição da energia solar na matriz energética do país. E para isso os leilões têm-se vindo a repetir, temos atingido também, como todos nós sabemos, alguns objetivos a nível nacional, os maiores parques a nível mundial estão a ser feitos, cá em Portugal, alguns estão a entrar já em funcionamento, e nós sentimos que era por aqui também que tínhamos que ir, e por isso começámos a fazer a avaliação das nossas áreas disponíveis e também das nossas curvas de carga que nós tínhamos de consumo nas fábricas e priorizámos um conjunto de investimentos. Este foi o nosso estado de análise do estado da arte e depois teve por base neste plano de negócio, nesta avaliação e um conjunto de análises SWOT que nós fizemos, no qual nós depois definimos claramente que a estratégia teria que passar para a construção de parques solares. Esta apresentação depois vai ficar disponível, eu não vou entrar em detalhe, até porque não temos assim tanto tempo, mas claramente depois a apresentação disponível irá permitir que se analise cada um destes pormenores em detalhe, porque uma base de decisão terá que ser sempre tomada com base naquilo que existe e com base numa avaliação clara da realidade, quer do país, quer da nossa atividade. E foi isso que nos permitiu a nós definir esta estratégia em termos de produção de energia para autoconsumo. Nós temos, tal como eu estava a dizer ainda há pouco, estes projetos ou já concluídos ou praticamente em estado de conclusão. Desculpem lá que eu avancei um slide a mais, está aqui. Nós temos em Alhandra a instalação de um parque de 1 megawatt, temos uma segunda fase com a instalação de um parque de 10 mega que foi definido, tal como eu disse, há cerca de 1 ano. Hoje em dia nós estamos a procurar obter autorizações para o fazer, mas possivelmente atendendo à estratégia que estamos a seguir, este parque pode até já crescer e ter aqui uma reavaliação da área e também uma reavaliação da sua capacidade. Esta realidade é dinâmica e o que interessa hoje em dia, tal como estávamos a falar, é estarmos preparados para que, atendendo às adversidades e aos novos desafios que existem, podermos modular e podermos trabalhar a nível industrial, procurando reduzir aqui a nível de custos associados ao consumo de energia elétrica e também a redução do consumo de CO2, quer seja direto ou indireto. Para Sozelas, a situação é semelhante, temos 1 mega já em construção, vamos construir também 10 mega, atendendo a estes volumes de produção. Estamos a falar em autoconsumos que serão produzidos a partir de fontes renováveis, que terão cerca de 39% e 36% da sua cota de produção a partir destes parques fotovoltaicos. E depois temos Lolé, no qual é uma fábrica mais pequena e não existe viabilidade para construir um parque 10 mega, então neste caso ficamos com uma instalação e produção de 1 megawatt na fábrica. Depois já temos 2 parques instalados a funcionar de cerca de 300 kW na Cimento Açor, nos Açores,
e depois temos um também na Sacopor, que é uma unidade de produção de sacos, que temos em Alenquer e também já tem um parque fotovoltaico produzido. A produzir energia. Temos aqui alguns esquemas na altura, que hoje em dia já estão implementados, e eu tenho algumas fotos aqui, claramente, daquilo que está a ser feito. Ao nível das fábricas, aproveitamos terrenos adjacentes, zonas que estão, pronto, em termos de licenciamento, mais facilitadas por estarem dentro de zonas industriais, e com base nisso permitiu-nos também fazer as ligações diretas às nossas subestações ou postos de transformação, e os parques estarem ligados para a unidade de produção e autoconsumo, tudo interno dentro das fábricas. Aqui temos umas fotos também da instalação que está feita nos Açores, esta claramente que tem uma utilidade mais significativa, uma vez que este parque e esta instalação permite à unidade da Cimento Açor, neste período diário, ser autónoma, o que quer dizer que realmente nós tínhamos que avançar para isto. Era, em termos de eficiência energética, uma das prioridades da ilha, e nós conseguimos fazê-lo. Neste caso, eu posso inclusive dizer, sem qualquer subvenção, sem qualquer benefício, sem qualquer apoio, foi tudo, e o projeto que estamos a seguir do Mega não tem qualquer comparticipação, é projetos internos da Simpor, realizados claramente para nós conseguirmos entender e perceber e entrar com estes processos dentro de casa de uma forma que depois nos permita crescer em termos de capacidade. Depois, temos associado, em termos de eficiência elétrica, a produção de energia a partir da recuperação de calor dos fornos. Esta faz parte da terceira fase. Nós queríamos que fosse ao mesmo tempo que a segunda fase, mas tal como eu vos falei no início, a questão dos licenciamentos muitas vezes complica e faz-nos ter aqui algum delay nestes projetos. E este é um dos tais que nós estamos a ter mais dificuldades a nível de licenciamento, e vamos continuar a batalhar, porque tem implicações industriais e muitas vezes não é a boa vontade, tem que haver aqui a parte legal a ser cumprida, e nós temos que respeitar isso, e claramente que é uma das prioridades da Simpor, fazer os projetos de acordo com aquilo que é o normativo legal, e isso é, nestes casos, a nível industrial, tem um impacto significativo e que leva a que estes processos se tornem mais burocráticos e que levem a um atraso na realização destes projetos. Mas estes são os projetos claros que nós temos para Alhandra e Sozelas, com esta capacidade de produção a partir do calor residual dos fornos, que nos permitirá produzir 5,5 megawatts em Alhandra e 7 megawatts em Sozelas. Em termos de resultados, isto em termos acumulados de grupo, nós pretendemos atingir cerca de 30% da produção de energia a partir de fontes renováveis para autoconsumo, estimando ter aqui uma redução ao nível do custo de energia de cerca de 30 euros por megawatt, o que nos dará para que nós possamos, de certa forma, minimizar o impacto do custo de energia que está a existir hoje. Digamos que na altura, quando nós fizemos estas previsões, estes projetos tinham um payback de cerca de 7, 8, inclusive a 9 anos. Hoje em dia, face aos custos de energia que estão no mercado, já prevemos baixar estes paybacks para cerca de 6 anos, e com isto claramente demonstrar até ao nível dos nossos acionistas que são projetos que já deveriam e que têm que estar dentro da nossa carteira de projetos estratégicos, temos que avançar com eles o mais rapidamente possível. E pronto, a nível de objetivos, a nível de grupo, agora voltando à parte toda relacionada com eficiências térmicas, elétricas, utilização de combustíveis alternativos, matérias-primas alternativas, nós temos uma previsão a nível de indústria, a nível de Simpor, reduzir em cerca de 37% as emissões de CO2, quando comparado com 1990, e temos aqui os drivers que nos possibilitarão chegar lá. Claramente que já não vai ser suficiente, e por isso é que eu falei no início que os nossos planos estratégicos são dinâmicos, uma vez que, atendendo à realidade daquilo que existe hoje em termos normativos europeus, e o 50 for 55 vem-nos dizer isso, é claro que nós temos que avançar mais rápido. E estamos aqui claramente, hoje em dia, a pensar que nós temos que avançar com outros projetos que hoje ainda se podem ser encarados como projetos
tem tecnologias que são tecnologias disruptíveis, mas que daqui a 1 ou 2 anos serão claramente tecnologias que serão tecnicamente viáveis, e o driver depois será claramente o preço de CO2, o preço de energia, que irá fazer com que elas se tornem viáveis a nível de indústria. E pronto, claramente era isto que eu tinha para mostrar. Não sei se di muito prazo, mas não queria deixar de mostrar e apresentar aqui aquilo que nós temos feito e que queremos fazer no futuro. Okay? Muito Muito obrigado. obrigado, engenheiro Sandro. Muito obrigado pela sua apresentação, foi claro e percebemos claramente a mais-valia destes novos projetos. Mais uma vez agradeço a sua disponibilidade e atenção. Passamos neste momento então para a engenheira Ana Luís, que vai apresentar também a realidade da sua empresa e as mais-valias que se espera que obtenha também da utilização destas novas energias. Obrigado, Ana Luís. Pode avançar. Boa tarde. Para já agradeço também a presença, o convite para apresentar aqui a nossa experiência. O grupo Mocapor e Pedra Moca, comparativamente com o grupo Simpor, é uma coisa muito pequenina, é outra realidade, são outros investimentos, são outros números, mas não deixa de ser, julgo eu, também importante até como exemplo para empresas dentro do nosso setor e que nós podemos apresentar. Vou também aqui apresentar uma pequena... Portanto, eu vou fazer uma pequena apresentação da empresa, porque a Simpor, claramente, toda a gente conhece, o grupo Mocapor não tanto. Portanto, nós somos um grupo de empresas. A Pedra Moca é a empresa que tem a exploração de pedreiras, foi criada em 1982. A Mocapor vem no seguimento da necessidade de criar uma mais-valia no produto e, portanto, avançar para a fase seguinte e fazer a transformação dos blocos em chapas e ladrilhos. E em 2019 organizamos como um grupo, ou seja, a Mocapor é a imagem, e embora existam sempre as duas empresas, mas é a Mocapor que dá a cara e é a Mocapor que está no mercado. No conjunto temos 9 pedreiras, 2 fábricas de transformação, 81 colaboradores, dos quais 5 são engenheiros, convém aqui também, acho eu, referir. Os nossos produtos é mesmo isto que eu apresentei, portanto, desde os blocos às chapas e à obra à medida. Vou também apresentar, para não ser sempre a falar, que eu acho que as pessoas às vezes também faz bem ver algumas imagens e tornar isto um bocado mais interativo. E para quem não conhece bem o setor das rochas ornamentais, até porque, quer das rochas ornamentais, quer das rochas industriais, eu acho que estamos a atravessar uma fase em que o setor está muito mal visto, digamos assim, pela opinião pública. O nosso em especial pelo acidente que houve aqui há uns anos em Vila Viçosa, e que toda a gente conhece, e a partir daí, digamos que tudo o que é pedreiras acaba por ter uma má conotação, acaba por ser uma coisa que, quer em termos de segurança, em termos ambientais, não tem uma boa imagem, e eu acho que temos que cada vez mais fazer transparecer que não é bem assim, que não somos todos, que há empresas que cumprem, há empresas que se interessam pelo ambiente, há empresas que se interessam pela segurança e convém, portanto, referir isso. Vou passar então um vídeo, dura 4 minutos, mas eu acho que no fundo representa um bocadinho o que é que nós fazemos para depois seguir em frente com a nossa experiência no que respeita às energias renováveis.
Sim. Bom, isto foi só para ilustrar um bocadinho do que é o nosso setor, não sei se me estão a dizer, para ilustrar um bocadinho do que é o nosso setor. Hoje em dia, nas pedreiras, à parte das máquinas de grande porte, os dumpers e as escavadoras, os equipamentos são elétricos, portanto, os serrotes que fazem os cortes nas bancadas, as máquinas de diamantar, consome tudo energia e, portanto, nós começamos a pensar que seria interessante do ponto de vista quer ambiental, quer do ponto de vista para nós mesmo económico, fazer algum investimento, já que trabalhamos a céu aberto, fazer algum investimento na energia renovável e nos painéis solares. Deparamos com um problema, que não sei se importa também se repara, que é a acumulação de pó nos painéis. E esse problema tem que ser resolvido com a limpeza periódica, ou seja, painéis solares, se calhar num local normal onde não haja este tipo de acumulação de poeiras, não precisa de uma limpeza tão periódica. Nós pelo menos temos que limpar 2 em 2 meses, temos que limpar os painéis, pelo menos na época de verão. Depois nas chuvas ainda não chegamos lá, porque a nossa instalação é relativamente recente, ainda não chegamos lá, mas nesta fase, pelo menos 2 em 2 meses têm que ser lavados para poder ter eficiência completa. Pronto, a Mocapor, além dos painéis solares, investiu também na reserva de água para alimentar a fábrica, portanto, mais uma vez a pensar no recurso e na poupança de recursos, neste caso da água. Somos autossuficientes a alimentar a nossa fábrica e nas pedreiras, como vocês viram também, temos alguns depósitos de água criados propositadamente para que possa haver uma reciclagem dessa água e não haver um consumo excessivo da mesma. Pronto, a produção de energia solar começou em 2019 com todo o processo de licenciamento, que, como disse o colega Sandro, não é fácil. E nós, estando numa área protegida, as pedreiras, principalmente a fábrica não, mas as pedreiras estando em pleno parque natural da Serra da Aira e Candeeiros, e não havendo nenhum histórico deste tipo de instalações, não quer dizer que tenha sido difícil, mas teve que aqui haver um entendimento e um apoio de ambas as partes, porque não havia, digamos assim, nenhum histórico para aprovar ou não. Portanto, considerou-se que seria um anexo de pedreira e considerou-se também que não se garantiu-se, digamos assim, foi uma das garantias que o Parque Natural nos solicitou, é que isto seria exatamente para autoconsumo e não para produção, para injetar na rede. Pronto, e nós garantimos isso e depois foi aprovado. Mas, efetivamente, o processo começou em 2019 e só agora, em 2021, é que eu comecei a produzir energia para consumo, portanto, em maio deste ano. Isto é apenas um resumo de como é que funciona o autoconsumo, portanto, como é que foi o licenciamento, todo o processo. Aqui, nas unidades que nós temos instaladas, portanto, temos em 2 pedreiras e temos na fábrica. Uma das pedreiras está em Porto Mós, foi aquela em que vocês viram os painéis lá em cima do aterro. E outra aqui na zona de Santarém. Isto ocupa relativamente pouco em termos de espaço de pedreira. Também as unidades que nós temos são pequenas. Neste momento, a capacidade da pedreira de Porto Mós, portanto, são 30,8 kW-pico. E a outra de 46, a da fábrica, assim maior, já que o consumo também é maior, de 110. Estão instalados 400 painéis aqui na zona da fábrica, 168 na pedreira de Santarém e 112 foi aqueles que nós vimos na pedreira de Porto de Mós. A particularidade dos nossos painéis, se repararem, e pela mesma razão, por estarmos em parque natural e também porque tínhamos a matéria-prima disponível, os painéis são apoiados em blocos de pedra, feitos por nós, portanto, com a medida de 1 metro por 50 por 20, não são com certeza iguais aos que o Sandro, portanto, o apoio não é com certeza igual ao que o Sandro tem no Simpod. Estes blocos foram feitos, estão só apoiados, ou seja, não estão
ligados a nada no terreno. Em qualquer momento eu posso retirar os painéis e retirar os blocos de pedra e não fica absolutamente nenhuma estrutura no terreno. Portanto, são, além de que, à parte de ser para nós mais rentável, até porque usamos a nossa matéria-prima para fazer estes blocos em vez de usarmos cimento, foi também com a perspectiva de que na zona das pedreiras, eles estão a ocupar, aquela que nós vimos não, mas a área está a ocupar numa das pedreiras é a área de ampliação da própria pedreira e, portanto, o objetivo é quando eu chegar àquela zona de exploração poder retirar estes painéis e colocá-los noutra área, sem grandes custos adicionais. Fazendo aqui um bocadinho de análise à nossa experiência, portanto, isto é a fábrica da Mocapor. Nós, neste momento, os dados que eu tenho são de maio a setembro, porque efetivamente só em maio é que começamos realmente a produzir. Neste momento, estamos com uma redução de consumo de 18,2% e uma redução de custo de 24%. No caso da pedreira de Porto de Mós, a redução de consumo é de 50%. Temos que ter aqui em atenção que ela está ligada apenas a um posto de transformação. Portanto, eu tenho mais que um naquela pedreira, mas isto é uma experiência e, portanto, a ideia é, se funcionar, depois avançar e fazer a ampliação destes processos. Na pedreira aqui em Santarém, a redução do consumo é de 36,7%, embora eu aqui estou a fornecer mais à rede propriamente do que estou a consumir, ou seja, quer dizer que na altura de maior produção eu não tenho muitos equipamentos ligados, portanto é outra coisa que teremos aqui que ajustar. Fazendo também aqui o pequeno resumo sobre aquilo que eu já tenho, fazendo uma previsão para um ano, a poupança no total há de ser à volta de 29.700 euros, que no caso, tendo aqui um investimento inicial, no caso da pedreira da PRS e no caso da Mocapor, portanto o payback será à volta de 5 anos e meio, aqui nesta pedreira está-me a dar um valor de 11 anos, não sei até que ponto, como eu digo, ainda tenho poucos dados, isto terá que ser aqui verificado o que é que está a passar, porque efetivamente é a pedreira que produz mais energia para a rede do que autoconsumo, portanto há aqui qualquer situação que não está a funcionar a 100% e que está um bocado fora do previsto. Estes UPACs foram, no caso da Mocapor foi um investimento da empresa, não teve nenhum apoio. No caso das pedreiras, 22,5% de investimento é comparticipado por fundos comunitários, porque está integrado num projeto de inovação que foi aprovado na altura e que já está terminado o investimento. Pronto, é isto mais ou menos a minha experiência. Não temos ainda um grande histórico, mas para já é positivo. Portanto, a ideia é aqui no caso da Mocapor, conseguir ampliar, e temos espaço para conseguir ampliar a área de painéis fotovoltaicos, e no caso das pedreiras, e depois de ter bem assente de que é rentável, é avançar. Nós implementamos isto em 2 e temos 9, e portanto a ideia é avançar nesse sentido e cada vez mais conseguimos energias limpas para as nossas produções. Pronto. Ok, muito obrigado, engenheira Ana Luís, por partilhar connosco a vossa experiência. Podemos dizer que estamos perante um caso de plena economia circular, porque até os apoios dos painéis são feitos com matéria-prima, utilizando a própria matéria da exploração. Pronto, de alguma maneira, muito obrigado pelas 2 apresentações. Aqui tem a opção do question and answers, podem efetivamente colocar algumas questões. Nós temos aqui uma questão que foi colocada pelo António Olim e colocada diretamente para o Sandro, para o colega Sandro Conceição, em que agradece a excelente apresentação e que pede se poderia falar um pouco do impacto dos elevados custos da descarbonização nos custos finais do vosso produto e efeito destes na competitividade com outras regiões globais menos exigentes a este nível. Quer dizer alguma coisa sobre o assunto?
Quero pedir desculpa que eu já estava a responder à questão e não devia, nem não percebi a situação, mas claramente estava a tentar responder dizendo que a Europa claramente está a liderar uma matéria que deve ser mundial e não propriamente do nosso continente, e que aquilo que está a acontecer é um escalar de todos os preços, quer sejam matérias-primas, quer seja logística, quer sejam os custos de energia, que está a ter um reflexo muito grande a nível dos produtos finais. O aço, a madeira, tudo isso são materiais que hoje em dia estão a preços muito elevados e claramente que depois aqueles produtos todos que derivam destas matérias-primas, todos estão a aumentar. Eu estava a tentar explicar que nós, no nosso caso, estamos a tentar ainda absorver aquilo que está a acontecer a nível nacional e depois a nível também a nível europeu. Mas não vai ser muito fácil aguentar isto durante muito mais tempo e inclusive já existem consultoras que estão a analisar isto a nível mundial e que falam que os preços dos produtos que têm que atingir a neutralidade carbónica podem vir a aumentar cerca de 80% no futuro. Não há ninguém que tenha uma margem de 80% no produto e por isso claramente que no final de contas quem vai pagar somos nós, o consumidor final, que vai ter que utilizar esses materiais e esses produtos para fazer aquilo que é normal fazer-se. Depois só para tentar também desmistificar um pouco, estes 80% de aumento num custo de um produto final, mesmo que seja em relação ao cimento, que não vai ser 80%, mas que, eventualmente, se pudesse ser, estamos a falar de cerca de 3% no aumento do custo de uma casa. Ou seja, não é pelo cimento que os preços das casas irão aumentar 50%, 60% ou 70%. Eu acho que isto vai acontecer com muito mais impacto ao nível do aço, madeira e papel e outros produtos que irão ter um reflexo a nível futuro, a nível de construção e a nível da sua utilização, que irá causar muito mais impacto a nível da carteira do consumidor final. Em relação ao que se passa nas outras geografias, a Europa liderou, os outros vão ter que ir atrás, cabe-nos a nós criar mecanismos que protejam a Europa e que não criem uma Europa tão verde, que não haja indústria e que não haja ninguém para trabalhar e produzir alguma coisa. Eu acho que alguns mecanismos estão a ser criados e serão importantes que entrem em vigor rápido, porque o que já está a acontecer hoje é que, por exemplo, há países que já não têm fábricas a funcionar. E eu falo, por exemplo, da Holanda, que hoje em dia já não tem fábricas de cimento. O que é que fazem? Compram a matéria-prima e depois só a preparam no país e vendem. Mas isto eles também têm um outro facto, que é eles não têm matéria-prima natural, não são um país rico em calcário, então isso também associou a esse facto. Mas países que se tornem tão verdes podem claramente trazer problemas ao nível da sua sustentabilidade de produtos básicos como é o ferro, o aço, estou assim, desculpem, tive aqui um problema de rede, mas que claramente, só para rematar, que esta questão irá ter uma influência grande a nível da Europa e que a Europa tem que se proteger contra estas questões vindas de outras geografias a nível mundial. Okay? Espero ter respondido. Sim. Engenheira Ana, não sei se sobre este assunto quer dizer alguma coisa, a realidade é completamente diferente, mas mostrou há bocadinho que havia diferenças entre duas pedreiras e situações próximas ou idênticas, em que efetivamente o rendimento de uma e de outra era completamente diferente. Tem alguma explicação para isso ou há algum equipamento menos utilizado numa das pedreiras, onde se nota de facto menos consumo? Pois é isso, é como eu disse, nós estamos desde maio, portanto, a produzir, ainda não tenho, e depois houve um mês de férias, não é? Agosto, portanto, eu ainda não tenho dados suficientes para tentar perceber o melhor funcionamento possível. É isso que nós estamos a fazer agora. Eu julgo que o que está a acontecer ali, assim à primeira vista,
é que eu não estou a utilizar, portanto, a energia, não estou a utilizar equipamentos elétricos na altura em que produzo mais energia. Portanto, estou a injetar na rede e não estou a consumir e, portanto, não estou a ter essa mais-valia. Mas isto só mesmo agora com os dados que vão chegando para fazer essa análise. Sim, senhor. Temos aqui mais uma outra pergunta que diz que, da Carla Carmo, para aproveitar em plena produção de energia, não prevém adquirir baterias, penso que isto para os dois palestrantes. Não sei se haverá assim tecnologia tão disponível que permita isso, mas Sandro, o que é que diz sobre o assunto? Nós conseguimos modelar, procuramos fazê-lo primeiro, porque é como diz, o estudo das baterias é algo que está hoje em dia a ser realizado, mas do que nós temos analisado e das ofertas que têm surgido, as baterias não aguentam aquilo que nós precisamos, nem em termos de potência, nem em termos de durabilidade, e digamos que a curto prazo não está a entrar nestes projetos de 1 mega. No 10 mega já temos algumas ofertas e eu acredito que nos próximos 2 anos a tecnologia evolua bastante e talvez na altura, quando nós formos instalar, já existir, é algo que nós iremos anexar aos projetos também. Faz parte do plano ter o consumo da energia excedente dentro de casa, em períodos que não aquele período normal de produção. Para isso, a armazenagem é muito importante e está dentro do projeto. Agora, hoje, tal como o Joaquim estava a referir, não existe naquilo que nos tem surgido tecnologia disponível para o fazer. A Ana, penso que também a dificuldade em termos é a mesma ou idêntica. De facto, temos. Além de ser a mesma idêntica, os nossos projetos são muito pequeninos, que não se justifica para já. Claro que sim. Pronto, parece que não temos mais questões. Resta-me agradecer aos dois palestrantes mais uma vez a disponibilidade. Muito obrigado por tudo, obrigado pelas vossas apresentações e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado e uma boa tarde. Sim. Obrigada. Bom dia.